Bom dia! Dando continuidade à nossa leitura do livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre como que a Índia, né? Por que que tinha cristãos na Índia, né, na época do Sadhu? Por que será? A Índia, assim como o Brasil, esse país ele foi colonizado. Nós fomos colonizados por portugueses, né, que eram católicos, né? E a Índia foi colonizada pelos britânicos, né, que falavam inglês, e esses britânicos, a maioria, eles eram da religião presbiteriana. Então aí teve bastante influência essa colonização na forma com que o país foi colonizado, tanto o Brasil quanto a Índia, né? Então a Índia já tinha sua religião, seus costumes. No Brasil a gente só tinha índios, os índios, eles não conheciam nenhuma religião cristã, né? A Índia também não, né? Então tinha outras religiões na Índia, né? No Brasil, os indígenas, né? Os nossos povos originários do Brasil, né? Porque aqui já tinha habitantes, né? Assim como na Índia também, né? Cada tribo tinha seus rituais indígenas, né? E acreditavam as crenças dos indígenas e as dos indianos, cada um já tinha a sua própria religião e aquilo para eles era sagrado, né? E aí aqui no Brasil chega os jesuítas, né, e catequizam os índios, a maioria dos índios. Foi usada bastante violência contra os índios, os que não se convertiam ao cristianismo, né, eles eram até mortos, né, muitos fugiram, né, mas houve um massacre muito grande de indígenas que não se convertiam ao catolicismo, né, infelizmente. E na Índia, a igreja presbiteriana chegou lá, né? Eles colonizaram a Índia e muitos foram morar naquele lugar. A Índia é um país muito pobre, né? Hoje não, hoje tem pessoas muito, muito ricas, indianos muito ricos, inclusive. Naquela época também tinha indianos ricos, claro, mas a maioria da população era muito pobre, a maioria, né? Então, a Índia é um país super populoso, porque se a gente pensar que 83% da religião Sikh está na Índia e ela é a quinta maior religião do mundo, então é porque tem uma grande concentração de pessoas naquele país. E aí, na cidade em que o Sadhu morava, o pai dele era chefe de era o governador de alguns distritos, né? Então o pai dele era uma pessoa muito importante, né? O Sher, ele era uma pessoa muito importante, muito respeitada, né? Eles tinham uma casta, né? E essa casta era muito rica, né? Alguns parentes do Sadhu, alguns tios trabalhavam para o governo, então eram pessoas muito importantes, né? Mas na cidade que ele morava, né? Na vila que ele morava, tinha uma escola presbiteriana, né? E por que que tinha uma escola presbiteriana? Porque muitos britânicos já moravam ali naquele lugar. Então eles tinham uma escola que ensinava as matérias comuns e também a religião. Quem se matriculasse lá nessa escola era obrigado a ter a leitura da Bíblia, né? E eles distribuíam para todos os alunos o Novo Testamento, né? As escolas tradicionais da Índia, lá na cidade, no vilarejo que o Sadhu morou, a escola mais próxima deles tinha que andar muito. E o pai do Sadhu muito preocupado para que ele pudesse estudar, tem ali ele fica numa divisão, né? Mando meu filho estudar longe e o que eu faço? Ou ponho ele aqui nessa escola, mas que ele não tenha contato com a religião
desse povo presbiteriano, né? Ele se preocupa muito mais a mãe, que a mãe queria muito que o sadhu fosse um guru, né? Conforme a gente vai lendo o livro, né? Ele desde pequeno, ele é o filho mais novo, né? Ele tem mais 3 irmãos, 2 mais velhos que ele, que já seguem o pai no trabalho quando ele nasce. Ele tem uma irmã que é mais velha que ele, mas ainda é pequena, né? E aí ele é o último filho desse casal, né? A mãe é muito religiosa, ela lia o Gita e ela praticava todos os atos da religião diariamente, que era fazer a leitura do Gita antes de se alimentar pela manhã bem cedo. O sadhu foi criado nesse ritual, ele frequentava o templo lá junto com a mãe dele, né? E ele tinha uma sede de paz, de ter um contentamento, assim como a mãe dele. Então a mãe dele era fervorosa, né, na busca da plenitude da paz, de encontrar a paz para a vida dela. Então ela vai diariamente se consultar lá com o guru e faz a leitura do livro sagrado deles, né, que é o Gita, que é bastante livro. Se eu não me engano, são mais de 800 livros que compõem esse Gita, né? Depois eu vejo o número certinho para vocês, né? E assim, ela lia compulsivamente e o sadhu, ele pegou esse jeito da mãe dele, esse gosto, né, pela religião, e ele, depois que aprendeu a ler, ele lia compulsivamente, decorava aquilo ali, mas ele não sentia paz, ele não encontrava paz, assim como a mãe dele também não. Aos 14 anos, quando ele estava com 14 anos, o sadhu, a mãe dele morre. E aí o sadhu, ele se desespera, né, em encontrar essa paz que a mãe dele tanto buscava, né? Ele pensa até em morte, porque a mãe dele era o porto seguro dele, né? Era um ponto de referência para a religião dele, né? E ele se vê perdido, porque o pai dele e os irmãos mais velhos, eles estavam sempre preocupados com o trabalho, os irmãos seguiam o pai, e ele não, ele lia compulsivamente o livro Gita, né? E aí, então a gente vai ver que o nosso sadhu, ele é matriculado nessa escola, ele mais um outro aluno, que também é indiano, que é da mesma seita Sikh, e eles são colocados à parte lá, mas mesmo assim a professora dá o livro para ele, né? E ele chega a queimar esse livro em praça pública e na noite em que ele lê, ele já tinha lido um pouco do livro e ele fica muito curioso, mas ele acha que aquilo é errado, ele não acredita naquilo que aquele livro, como que aquele livro está falando também sobre um único Deus, se o único Deus é o dele. E ali está falando de um outro Deus que também é o único Deus. E isso deixa ele, né, muito perturbado. E o que acontece? Ele ora, né, ele fala com esse Deus, que se ele existe, né, que fale com ele. Porque senão no outro dia ele vai tirar a própria vida. E aí ele vai se deitar, e isso depois dele ter feito tudo isso, lá na escola, ter brigado, ter queimado o livro, a Bíblia em praça pública, que era o Novo Testamento. E aí então esse sadhu vai deitar e o pai dele fica até feliz, viu, dele ter feito aquilo que fez, mas fica preocupado com a atitude do filho, de radicalismo, de ter queimado o livro daquela escola em praça pública, etc. Inclusive na leitura vocês seguem aí, ele sai da escola, se matricula na escola tradicional, que fica longe, mas ele desiste porque é muita caminhada, e aí ele retorna para a escola presbiteriana, né? E aí então, para quem está lendo aí esse contexto, vai chegar nessa parte aí então que ele retorna para a escola presbiteriana. E aí o que acontece? O nosso sadhu,
ele vai dormir e ele fala que se Deus não falar com ele, não aparecer para ele, não acontecer nada, no outro dia ele vai tirar a própria vida, porque ele quer encontrar a paz para a vida dele. E aí ele vai dormir, né? E com toda essa história aí de perseguição, de queimar o livro em praça pública e tal, e ele vai dormir e ele tem um sonho em que Jesus aparece para ele, né? Aí é onde eu acho que fica muito parecido o que ele vê com a conversão de Paulo. Então ele pega e ele tem um encontro real com Cristo, né? E Jesus fala: por que você está me perseguindo, né? E a visão é tão nítida, ele tem certeza que ele está acordado e ele fica perturbado quando ele acorda. E aí ele se converte. Quando ele tem esse sonho, ele acredita que aquele Deus daquele livro preto que ele ganhou na escola é o Deus verdadeiro, né? E ele se converte. E aí, a hora que ele acorda desse sonho, ainda é de madrugada, ele tem certeza que ele se tornou cristão, porque ele tem esse encontro com Cristo, né? Nessa visão que ele teve. E aí ele vai acordar o pai dele e fala: pai, eu me tornei cristão, eu me encontrei com Cristo, né? E agora eu sou cristão. Aí o pai dele fala: menino, vai dormir que você tá, né? Você bateu a cabeça, não sei, você tá pior que a sua mãe, né? E vai dormir que seu problema é falta de dormir, né? Ontem mesmo você estava pondo fogo na Bíblia em praça pública e agora você está falando que você se converteu a esse cristianismo, né? Vai dormir que seu problema é sono. Mas na verdade ele tinha se convertido mesmo, né? Então até aqui é a parte que a gente deveria ler até o final de julho, né? É uma história muito impressionante, né? E que ali agora o Sadhu começa a devorar o Novo Testamento, né? Porque esse livro que a escola presbiteriana entregava para os alunos era somente o Novo Testamento, não tinha o Velho Testamento. E o Sadhu vai viver até os 34 anos, né? Ele desaparece, aos 34 anos ele entra para a floresta para fazer a devoção dele, o jejum dele, que ele fazia as práticas dele. Ele ia para a floresta para fazer os jejuns e ele desaparece, nunca mais foi visto, nem o corpo dele foi achado. Então ele morre muito novo, mas ele teve um encontro real com Cristo, que isso é muito bonito de ver que somente a partir daquela leitura, né, de ler a Bíblia, ele se converte, mesmo tendo todo esse conhecimento da religião dele, do Sikh, né, que é junto do hinduísmo com o islamismo, né? A gente sabe que são religiões bem radicais, né, com doutrinas muito radicais, e ele, a partir da leitura da Bíblia, né, sozinho, né, ele teve esse encontro com Cristo, e é isso que a gente vê, que o tanto que é maravilhoso, o quanto que o poder de Deus é maravilhoso, né? E somente a leitura da Bíblia, ela pode mesmo nos conduzir a um caminho da verdade, né? Que é Cristo, né? Então, a importância da gente ler a Bíblia, né? Então, ouvindo, né? Lendo a história do Sadhu, né? A gente percebe como que a leitura da Bíblia, ela é importante para a nossa salvação, né? Porque a gente pode se pegar praticando coisas que desagrada a Deus, mas como que eu vou saber que o que eu estou praticando desagrada a Deus? Somente lendo a Bíblia, né? E a parte principal que a gente tem que ler da Bíblia é a parte que Jesus fala na Bíblia, né? Porque todos os outros escritos da Bíblia, mesmo do Novo Testamento, as cartas de Paulo, né, as revelações para João, os Atos dos Apóstolos, eles seguem como guia de como eles serviram a Cristo, né? As cartas de Paulo, ela fala sobre problemas que surgiram naquela época. Se a gente for ver, naquela época tinha passado 30, 40 anos só que Jesus tinha morrido, e eles tinham problemas maiores do que a gente tem hoje, né? Como assim, né? O evangelho estava fresco ali, eles sabiam, tinham tido conhecimento do que Jesus tinha falado. Muitos já tinham morrido por causa da perseguição, né? 40 anos depois, 30, 40 anos depois, o único apóstolo vivo, né? O único que tinha conhecido Cristo, que era João, que ele era o mais novinho dos discípulos de Jesus,
ele ainda estava vivo, né? Quando ele, lá na ilha de Patmos, ele escreve o Apocalipse, inclusive, né? Escreve os livros dele, 1º, 2º e 3º João e Apocalipse. E ele é o último a morrer, né? Dos que viram a Cristo. Paulo não viu Jesus, ele teve um encontro espiritual com Cristo, né? Ele cai ali do cavalo, a gente supõe que seja do cavalo que ele cai, e aquela voz, né? Jesus fala diretamente com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Então Paulo, ele não conheceu Cristo pessoalmente, né? Carne de pegar, né? Mas ele teve um encontro espiritual com Cristo, né? Ele teve a visão de Jesus, ele viu Cristo, né? E mais coisas que Paulo foi até o 3º céu, que a gente também sabe. Então, assim, a leitura da Bíblia e o que Jesus fala, a parte que Jesus fala é o mais importante. É o mais importante. Porque ali Jesus, ele está ensinando o básico e o que a gente precisa fazer para ser salvo, né? São as palavras de Cristo. Se a gente conseguir seguir o que Cristo nos fala, né? Tem o Sermão da Montanha, que é maravilhoso. Como que a gente deve orar, que ele nos ensina através da oração do Pai Nosso, e dali a gente tira muitos ensinamentos. A gente pode depois ler outras literaturas sobre as nossas orações, né? Como que a gente deve pedir, né? O que pedir, né? Nas nossas orações. Então, assim, eu acredito que é muito importante, né? Mas a leitura do que Cristo deixou para nós é o mais importante de tudo. Se a gente seguir só o que Jesus falou, a gente já vai ter uma vida que agrada a Deus, né? A gente já vai ter a nossa salvação, que é acreditar em Deus, acreditar que Cristo veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, e acreditar que quando Ele foi para o céu, Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, Ele já habita em nós, né? Quando a gente acredita no Filho e acredita no Pai, o Espírito Santo entra no nosso coração, e é através do Espírito Santo que o Espírito Santo vai nos mostrando o que está certo e o que está errado com as nossas ações, nas nossas ações, né? Então, é através da leitura da Bíblia, né, dos ensinamentos de Cristo, é que a gente pode agradar a Deus, né? A gente vai agradar a Deus com as nossas ações, né? A gente vai agradar a Deus, a gente pode falar com Deus sem intermediários, né? Sem nenhum santo. A gente não precisa pedir para São Paulo, São João, Santa Maria falar por nós, Virgem Maria, né? Não. A gente ora a Deus, né? Em nome de Jesus. E o Espírito Santo é Ele quem traduz para Deus com gemidos inexprimíveis o que nós estamos necessitando, o que a nossa alma está precisando. Então, é uma boa leitura para nós, né? Que tenha sido proveitoso até aqui, né? Eu vou postar esses vídeos, vou deixar ele no nosso grupo de leitura, tá bom? E eu espero que vocês continuem a leitura, que é muito importante, tá bom? E depois eu vou fazer uma pequena tradução, vou deixar um vídeo bem curtinho de palavras que também tem no livro, para vocês pesquisarem, tá bom? Minhas queridas, que vocês se empolguem em ler esse livro da conversão do nosso querido Sadhu, né, que tão jovenzinho se converteu a Cristo, né? E que Deus abençoe, que a nossa leitura seja proveitosa, que não seja só o livro, mas que a gente possa estar lendo a Bíblia diariamente, né? E falando com Deus diariamente e a todo tempo, né? A todo tempo o nosso pensamento está elevado a Deus, e que Deus abençoe vocês e uma ótima leitura, tá bom? Graça e paz para todas nós. Amém?